Olá! O nosso tema de hoje são os implantes dentários. Eu vou explicar para vocês como funciona o passo a passo dos implantes dentários e quais tipos de prótese a gente pode usar com auxílio dos implantes dentários, né? Então, primeira coisa, começando do começo, o que são os implantes? São parafusos que a gente coloca no osso que auxiliam o suporte de algum tipo de prótese, tá? Então, os implantes, eles existem de diversos tamanhos e diversas espessuras e a gente tem que selecionar um desses para colocar no paciente, né? Então, como é que a gente começa? Como é que a gente seleciona isso? A gente seleciona através de um planejamento. Na verdade, o implante ele vai auxiliar a prótese. Então, a gente precisa saber onde que essa prótese vai ficar, onde que esse dente vai ficar, né? A gente sabendo qual a posição desse dente, a gente vai determinar qual a posição do implante. Muito bem, então a gente já definiu onde esse dente vai ficar. E qual o tamanho do implante? Vai ser mais comprido, mais curto, vai ser mais largo, mais estreito? Isso a gente consegue definir através de uma tomografia. A tomografia computadorizada é um exame em 3D que a gente consegue ver o osso do paciente em 3 dimensões e a partir daí a gente consegue determinar a espessura do osso, a altura do osso e selecionar qual implante a gente vai usar. Ah, Ana, mas será que a gente não pode usar uma radiografia para ver isso? Então, a radiografia é um exame bidimensional. A gente consegue ver em 2 dimensões, a gente não consegue ver em 3 dimensões. Então, a gente consegue ver a altura do osso, mas a gente não consegue ver a espessura do osso. Então, quando a gente fala em planejamento de implante, é muito importante que a gente faça esse planejamento com uma tomografia. Então, a gente define primeiro onde a prótese vai ficar, onde o dente vai ficar, depois a gente define através da tomografia qual implante que a gente vai usar, qual o melhor implante, qual o melhor tamanho, melhor espessura para aquela região de prótese, né? Para aquela região do osso que vai receber aquela prótese, tá? Então, aí a gente vai passar para a instalação do implante. No primeiro momento, a gente vai instalar um implante, né? É um tipo de cirurgia, o paciente vai ser anestesiado, vai abrir a gengiva para a gente colocar o implante dentro do osso, ser aparafusado, como se fosse um parafuso na parede, a gente vai parafusar o implante no osso, né? Então a gente aparafusa. Se o implante fica firme no osso nesse primeiro momento, a gente pode colocar o dente, né, ou a prótese, junto desse implante, né? E aí a gente chama de implante de carga imediata, quer dizer, o dente, no mesmo momento que colocou o implante, vai receber a prótese e já vai receber a carga mastigatória, né? O paciente já vai mastigar, já vai sair dali mastigando em cima daquele dente. Mas às vezes não é possível a gente fazer essa carga imediata, porque o implante não ancorou de forma ideal no osso, né? Não ficou bem firme no osso. Então, quando isso acontece, não é indicado a gente fazer a carga imediata, colocar o dentinho nesse mesmo momento. Então, a gente precisa fechar, aguardar de 4 a 6 meses para poder colocar o dente em cima desse implante. Tá bom? E aí, nesse período, o paciente usa algum tipo de prótese, né, para não ficar sem dente, né, para aguardar esse período de osso-integração do implante ficar bem firme no osso para a gente poder colocar o dente ou a prótese, né, em cima desse implante. Então, já falei da carga imediata, já falei da carga quando não é imediata, quando a gente tem que fechar e depois esperar para a gente colocar o dente. Agora a gente pode falar dos tipos de prótese que a gente pode usar em cima do implante. Bom, esse que tem aqui, a gente chama de implante unitário, quer dizer, um implante para um dente, né? O paciente pode perder um dente só, então a gente coloca aquele implante ali na região do dente que foi perdido, coloca o implante e coloca o dente por cima. É uma prótese unitária, tá? Existe também existe também uma prótese fixa, né? O paciente às vezes perdeu mais dentes, por exemplo, perdeu 3 dentes, mas talvez não tenha espaço para colocar 3 implantes. Então a gente pode colocar 2 implantes suportando 3 dentes, né? Esse é um outro tipo, é uma prótese fixa sobre implante, né? É uma parcial, não é uma prótese inteira, mas é só naquela região que precisa recuperar aqueles 3 dentes. Existe também a opção de fazer uma prótese inteira, suportada, por exemplo, por 4 implantes, como esse daqui.
né? Então, se o paciente tem osso, tem altura óssea, tem espessura óssea, a gente consegue pelo menos colocar 4 implantes, a gente pode colocar uma prótese inteira suportada por esses 4 implantes e ela fica fixa na boca. A gente não remove ela para higienizar, o paciente não remove ela para higienizar, tá? Então, o paciente higieniza com a prótese na boca, mas para isso acontecer, a gente precisa de pelo menos 4 implantes. Se o paciente não tem osso, não tem espessura óssea, não tem altura óssea para colocar pelo menos 4 implantes, mas consegue colocar 2 ou 3 implantes, a gente pode fazer uma prótese tipo uma overdenture que a gente fala, né? Que é como se fosse uma dentadura, mas em vez da dentadura ficar completamente apoiada na gengiva, na mucosa, que não fica muito estável, a gente pode, com o auxílio dos implantes, ajudar ela a ficar mais firme. Então, ela encaixa nesses implantes e o paciente consegue se alimentar melhor, consegue falar melhor, sem a prótese ficar saindo, né? Na verdade, o paciente só remove quando ele quer remover, né? Faz um clique, remove, o paciente higieniza e depois coloca novamente na região. Então, são essas opções que a gente tem, assim, de prótese sobre implante, tá? O dentista vai saber planejar direito, de acordo com o caso do paciente, de acordo com a espessura óssea, a altura óssea, do que o paciente precisa recuperar de dente, tá legal? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês escrevam aqui. Se tiver alguma sugestão, também escreve aqui que vai ser super bem-vinda. Obrigada, gente. Até a próxima.